Eu aposto que você já se deparou na internet com algum poema tipo esse: a agredida e a agressora, estive dos dois lados. Ou esse: quis tanto te ter que não percebi que eu já era minha e isso bastava. Ou ainda esse aqui: a comida não é o inimigo, a sociedade é. Enquanto nos livros didáticos de literatura, os poemas que você encontra são assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. É diferente. Você pode achar que um tipo de poema é melhor ou pior que o outro, ou que um é mais fácil ou mais difícil de ler e de entender do que outro, mas esses julgamentos eu vou deixar para daqui a pouquinho. Porque para responder a questão o que está acontecendo com a poesia, eu quero começar do começo. E o começo é a literatura. A gente pode dizer que a literatura é a forma de arte em que o instrumento é a linguagem escrita. Uma obra literária tem algo a dizer, seja uma história sendo contada, sejam opiniões ou emoções sendo expressas, etc. E uma obra literária também tem um jeito de dizer o que ela diz, por meio de narração, diálogos, reflexões, descrições, parágrafos, frases, versos, estrofes, palavras. Por querer dizer alguma coisa, a literatura tem uma dimensão comunicativa. E a literatura não só tem essa dimensão comunicativa, como também tem uma dimensão estética, por mobilizar os recursos linguísticos de uma forma mais especial do que uma linguagem cotidiana, buscando criar efeitos específicos por meio da linguagem. Ou seja, uma obra literária diz alguma coisa, mas diz de um jeito especial. E é isso que diferencia a literatura do texto não literário. A poesia é um gênero da literatura, portanto, ela também tem essas duas dimensões, comunicativa e estética. Mas o que difere a poesia de outros gêneros literários? O que caracteriza a poesia? O crítico literário Jonathan Kuller, no livro Teoria Literária, uma introdução, responde o seguinte: colocar a linguagem em primeiro plano e torná-la estranha através da organização métrica e da repetição de sons é a base da poesia. Ou seja, a essência da poesia é, entre a dimensão comunicativa e a estética, priorizar a estética. É claro que um poema, como qualquer literatura, comunica alguma coisa, mas o grande ponto que está na essência da poesia, e não necessariamente está na essência de outros tipos de literatura, é que a poesia dá mais importância ao como se diz do que ao que se diz. E os poetas fazem isso a partir de recursos linguísticos, dos quais a gente pode destacar a métrica ou versificação, o ritmo e figuras de linguagem, como por exemplo a metáfora. Vamos ver então um exemplo de um poema da Hilda Hilst. Fui pássaro e onça, criança e mulher. Numa tarde de sombras fui teu passo. É um poema pequeno e simples, mas é um texto em que a gente consegue ver que a métrica e o ritmo têm importância artística. Em primeiro lugar, a divisão em versos cria efeito estético, por exemplo, criando uma rima no final do primeiro e do terceiro versos. Em segundo lugar, o número de sílabas dos versos, a localização das sílabas tônicas e a repetição de sons como o S ou C cedilha, ou N e M, tudo isso foi trabalhado pela autora para criar uma sonoridade que chame a atenção e que crie um certo impacto na leitura. Além disso, a autora usa figuras de linguagem para dizer as coisas de um jeito mais criativo e menos óbvio. Por exemplo, em vez de dizer eu tive características contraditórias, ela diz fui pássaro e onça, criança e mulher. Em vez de dizer eu te segui ou eu fiquei junto de você, ela diz numa tarde de sombras fui teu passo. A utilização desses recursos no poema cria um maior envolvimento por parte do leitor, porque oferece imagens para visualizar e coisas para pensar, perceber e interpretar. Afinal, expressar ideias ou emoções fora de uma linguagem clichê ou cotidiana faz a gente refletir de um jeito diferente sobre essas ideias ou emoções. Um negócio é que na literatura contemporânea, um outro tipo de poesia tem ganhado bastante espaço. Popularmente, muita gente tem chamado isso de poesia de Instagram ou poesia de TikTok, mas tem um termo que é mencionado até mesmo em artigos acadêmicos que é instapoesia, ou em inglês instapoetry. E a grande diferença entre a poesia tradicional e essa instapoesia é que a instapoesia privilegia a dimensão comunicativa da literatura acima da dimensão estética. São poemas que, na sua proposta, buscam um nível de simplicidade no qual eles possam ser facilmente lidos, compreendidos e compartilhados por muitas pessoas nas redes sociais, e para isso eles abrem mão de algumas características estéticas. O que acontece é que nesse formato, muitas vezes a gente abre mão da própria rima, abre mão de algumas características da poesia tradicional e da forma também.
da forma da poesia, da contagem de sílabas, da métrica. A métrica, praticamente, ela não existe nesse tipo de formato, porque a ideia é você produzir um conteúdo que seja como uma semente no coração de quem está lendo. Essa proposta, que torna a poesia tão compartilhável, teve o mérito de reviver o gênero poético entre leitores contemporâneos e, inclusive, de trazer a poesia de volta para um lugar de relevância no mercado editorial, relevância essa que esse gênero há muito tempo não tinha. A autora que escancarou as portas do mercado para o fenômeno da instapoesia foi a Rupi Kaur, com o livro Milk and Honey, que depois foi publicado no Brasil com o título Outro Jeito de Usar a Boca. Esse livro foi publicado primeiro de forma independente e, no fim de 2015, foi republicado por uma editora norte-americana. No início de 2017, o livro já tinha atingido mais de 1 milhão de cópias vendidas. Foi também em 2017 a publicação aqui no Brasil do livro Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que em um ano alcançou o topo da lista nacional de mais vendidos em ficção, ultrapassando a marca dos 100 mil exemplares e se tornando o maior fenômeno da instapoesia nacional. Então a instapoesia tem um poder enorme no meio literário contemporâneo. Por outro lado, esse também é um gênero bastante criticado, justamente por causa dessa proposta de abandonar muitos aspectos estéticos da poesia. E é aqui que entra o juízo de valor e a minha opinião sobre o assunto. Eu reconheço os méritos da instapoesia, mas acho que existe sim um problema em boa parte dos textos desse gênero. A simplicidade na poesia em si não faz um poema ser ruim, e a busca por simplicidade na poesia não é nem mesmo uma particularidade da literatura dessa nossa época. Mas então, onde está o problema? Para mim, o ponto negativo crucial da instapoesia é quando o autor abraça tanto a simplicidade e a linguagem cotidiana que acaba não criando nada que consiga fugir do óbvio. E quando um poema é óbvio, quando ele não tem nenhum tipo de profundidade, quando ele não tem nada de extra cotidiano, nada de especial, o que sobra? Muitos desses instapoemas simplesmente são vazios, parecem só frases comuns cortadas em versos para terem aparência de poesia. Olha, por exemplo, esse poema da Rupi Kaur. Há uma diferença entre alguém dizer que te ama e o fato de te amar. Ou, no original em inglês, There is a difference between someone telling you they love you and them actually loving you. Esse é o poema. Eu botei também a versão original em inglês para vocês verem como não existe aí nenhuma intenção de explorar o ritmo do texto e como não tem nenhuma subjetividade. A autora está simplesmente dizendo uma coisa óbvia do jeito mais óbvio possível. E eu acho que esse tipo de poesia, mesmo quando não é bom, só é tão popular porque a maioria desses livros fala de temas como frustrações em relacionamentos e a importância do autocuidado. Ou seja, eles se propõem a falar com pessoas que estão com o coração partido ou com a autoestima baixa. E pessoas com o coração partido e autoestima baixa são tocadas e confortadas por qualquer pequena coisa, mesmo que essa pequena coisa seja um poema ruim. E eu falo isso por experiência própria. Eu chorei lendo Outro Jeito de Usar a Boca, porque eu li num momento muito difícil de um relacionamento em que eu tava, então era um momento em que eu tava muito fragilizada. E se naquele momento eu tava chorando por literalmente nada, é claro que eu também ia chorar lendo uma frase num papel que dizia: Você não devia precisar ensiná-los a te desejar, eles precisam te desejar por conta própria. E depois eu fiquei procurando algum dos poemas sobre superação que eu pudesse tirar foto e postar no Instagram como uma indireta pra pessoa. Mas isso quer dizer que eu achei os poemas bons? Na maioria, não. Tanto é que quando eu reli alguns desses poemas pra fazer o roteiro desse vídeo, eu achei vazios, óbvios e tudo isso que eu tô falando até agora. Mas a questão é que quando eu abri o livro da Rupi Kaur, eu não tava procurando poesia tradicional, eu tava procurando a tal da semente. Que seja como uma semente no coração de quem está lendo. E o leitor de instapoesia, no geral, tá procurando essa semente também. Por isso que não necessariamente o leitor de instapoesia vai ser o mesmo leitor de poesia tradicional. Então, mais uma vez, eu não tô dizendo que toda instapoesia é automaticamente ruim, óbvia ou vazia. Como gênero, simplesmente se trata de uma proposta diferente da poesia tradicional. Mas eu também não nego que esse movimento na literatura abriu portas, sim, para muita poesia
poesia que, apesar de ter uma boa capacidade de comunicação e de estender a mão para pessoas fragilizadas, tem baixa qualidade literária. E com isso eu quero deixar uma pergunta para vocês. Você acha que esse retorno da poesia a um lugar relevante no mercado editorial, guiado pela Instapoesia, realmente está sendo algo bom para esse nosso mercado? Essa é uma pergunta sincera, eu não tenho uma resposta fechada para ela e acho que cabe muito à discussão. Então deixa seu comentário aqui embaixo, aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil e até a próxima!